A mídia simplesmente perdeu o controle depois da informação que começou a circular nos bastidores do futebol internacional. Lucas Paquetá pode estar muito mais perto de voltar ao Flamengo do que qualquer torcedor imaginava. Não é exagero dizer que jornais ingleses, comentaristas brasileiros e analistas do mercado europeu trataram essa possibilidade como um verdadeiro terremoto. Alguns chamaram de movimento inesperado, outros classificaram como ousadia extrema do Flamengo, e há quem diga que seria um dos retornos mais simbólicos da história recente do futebol sul-americano. E quando esse tipo de reação acontece de forma tão intensa, é porque existe algo grande por trás. Hoje, você vai entender por que a mídia surtou e o que realmente está em jogo nessa história. Antes de seguir, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal, porque essa é uma daquelas novelas que mudam o rumo de uma temporada inteira e você vai querer acompanhar cada capítulo. Tudo começou quando veículos da imprensa inglesa passaram a noticiar um incômodo crescente de Paquetá no West Ham. Não se trata apenas de rendimento em campo ou adaptação ao futebol inglês. Pessoas próximas ao jogador revelaram que ele não está satisfeito com o rumo esportivo do clube, principalmente pela falta de protagonismo em competições de alto nível e pela instabilidade do projeto. Esse cenário fez com que o nome do Flamengo voltasse a ganhar força nos bastidores, não como um simples desejo emocional, mas como um plano concreto de carreira. O que mais chamou a atenção da mídia foi o tom das informações. Não eram aquelas especulações vagas, típicas de janela de transferências. Eram relatos consistentes, vindos de jornalistas com acesso direto ao staff do jogador, indicando que Paquetá já teria deixado claro seu desejo de retornar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Flamengo, clube que o formou, o projetou e onde ele acredita poder recuperar o auge técnico e emocional. Na Inglaterra, a reação foi imediata. Muitos analistas não entenderam como um jogador em idade competitiva, atuando na Premier League, poderia cogitar voltar ao Brasil, mas o choque rapidamente deu lugar à análise mais profunda. Paquetá vive um momento de pressão intensa no futebol europeu, com cobranças constantes, clima pesado e pouca margem para erro. No Flamengo, ele teria algo que hoje não possui: identificação total com a torcida, confiança da comissão técnica e um ambiente onde já mostrou que consegue ser decisivo. No Brasil, a repercussão foi ainda maior. Programas esportivos passaram horas debatendo se o Flamengo teria condições financeiras de viabilizar a operação, enquanto colunistas afirmaram que o clube está disposto a fazer um dos maiores esforços econômicos de sua história recente para trazer o meia de volta. O entendimento interno seria de que Paquetá não é apenas uma contratação, mas uma peça capaz de elevar o patamar do elenco, influenciar diretamente decisões em campo e recolocar o time em outro nível de competitividade continental. Outro ponto que deixou a mídia em estado de alerta foi a postura do próprio jogador. Diferente de outros momentos, Paquetá não fez questão de desmentir os rumores. Pelo contrário, pessoas próximas garantem que ele vê o retorno como estratégico, jogar no Flamengo, disputar títulos importantes, ser protagonista absoluto e, principalmente, chegar forte e valorizado para futuras convocações da seleção brasileira. Em um ano decisivo no ciclo da Copa do Mundo, esse detalhe pesa muito. E é exatamente por isso que essa história ganhou proporções gigantescas. Não se trata de saudade, romantismo ou fim de carreira. Trata-se de um movimento calculado, que envolve ambição esportiva, pressão psicológica, planejamento de longo prazo e um Flamengo que se mostra disposto a desafiar o mercado europeu. O que a mídia está dizendo, no fundo, é que o Flamengo não está apenas observando, o clube está ativo, atento e pronto para agir no momento certo. E quando um gigante como o Flamengo entra nesse tipo de negociação, nada fica pequeno, nada passa despercebido. Se você acha que isso já é grande, espera só para ver o que jornalistas revelaram sobre os bastidores do West Ham, as condições reais da negociação e o impacto que esse possível retorno causaria no futebol brasileiro e até na Europa. A partir do momento em que o nome de Lucas Paquetá passou a circular com força nos bastidores do Flamengo, a reação dentro do West Ham foi de alerta máximo. Jornais ingleses revelaram que o clube ficou incomodado não apenas com os rumores, mas com a postura do jogador nos últimos dias. Internamente, dirigentes perceberam uma mudança clara de comportamento, menos envolvimento com o projeto esportivo e um clima de desgaste que já vinha sendo empurrado com a barriga.
Foi aí que a mídia europeia começou a tratar o possível retorno ao Flamengo não como especulação distante, mas como um cenário real que poderia se concretizar mais cedo do que o esperado. Comentaristas da Premier League chegaram a afirmar que o West Ham vive um dilema delicado. Segurar Paquetá contra a vontade pode gerar um efeito contrário dentro do elenco, afetar o rendimento em campo e desvalorizar o ativo no mercado. Por outro lado, liberar o jogador para um clube sul-americano, mesmo que seja o Flamengo, seria admitir uma derrota simbólica diante do planejamento esportivo recente. Esse conflito interno virou prato cheio para a imprensa, que passou a destacar o Flamengo como um agente de pressão real nessa negociação. No Brasil, jornalistas especializados em mercado foram além e trouxeram detalhes que incendiaram ainda mais o noticiário. Segundo essas informações, o Flamengo já fez contatos indiretos com representantes do atleta e deixou claro que existe total interesse em montar uma proposta viável, criativa e dentro dos limites financeiros do clube. A estratégia não seria uma loucura imediata, mas uma engenharia que envolve salário compatível, metas esportivas, bônus por desempenho e um contrato longo, capaz de oferecer segurança e protagonismo ao jogador. Esse ponto, inclusive, foi um dos mais debatidos na mídia. O Flamengo não estaria tentando competir com salários da Premier League de forma direta, mas oferecendo algo que poucos clubes europeus conseguem garantir: centralidade absoluta no projeto esportivo. Paquetá seria tratado como líder técnico, referência em campo e símbolo de uma nova fase do time. Para muitos analistas, isso pesa tanto quanto cifras astronômicas, especialmente para um jogador que já viveu o auge da pressão europeia. Outro fator que a imprensa destacou com força foi o ambiente emocional. Pessoas próximas a Paquetá relatam que ele sente falta de um futebol mais leve, onde possa se expressar sem o medo constante de uma manchete negativa a cada partida irregular. No Flamengo, ele teria um contexto mais favorável, com torcida apaixonada, estilo de jogo que valoriza suas características e um clube acostumado a lidar com estrelas. Essa combinação fez muitos comentaristas afirmarem que o retorno poderia representar uma recuperação técnica e psicológica do jogador. A mídia brasileira também lembrou que o Flamengo vive um momento estratégico. O clube entende que não basta apenas competir, é preciso marcar época. E poucas contratações teriam um impacto simbólico tão forte quanto trazer de volta um jogador formado em casa, que saiu cedo para a Europa, rodou por grandes ligas e retorna no auge da maturidade. Isso gera identificação imediata com a torcida, fortalece a marca do clube e envia um recado claro ao mercado. O Flamengo não está satisfeito em dominar apenas o cenário nacional. Enquanto isso, o noticiário europeu passou a tratar o caso como um possível precedente perigoso. Analistas levantaram o debate sobre jogadores sul-americanos optarem por voltar cedo aos seus países de origem em busca de protagonismo, qualidade de vida e títulos. Nesse contexto, o Flamengo surge como um exemplo de clube estruturado, competitivo e financeiramente organizado, capaz de atrair nomes que, até pouco tempo atrás, pareciam inalcançáveis. Toda essa movimentação explica por que a mídia está em estado de euforia. Não é apenas sobre Paquetá, é sobre o Flamengo testando os limites do mercado, desafiando a lógica tradicional e mostrando que o futebol brasileiro pode, sim, ser um destino desejado para jogadores em plena capacidade competitiva. E essa história está longe de acabar. Na próxima parte, eu vou te contar o que está sendo dito sobre os valores envolvidos, as reais chances dessa negociação avançar e o impacto que esse retorno teria dentro do elenco rubro-negro e no cenário do futebol sul-americano. À medida que os bastidores dessa possível negociação vieram à tona, a pergunta que dominou a mídia foi uma só: o Flamengo realmente consegue viabilizar financeiramente a volta de Lucas Paquetá? E a resposta que começou a surgir, para a surpresa de muitos, é que sim, existe um caminho. Analistas econômicos do futebol explicaram que o clube não trabalha com improviso nesse tipo de movimento. O Flamengo entende que uma operação desse tamanho não pode ser baseada apenas em desejo, e sim em planejamento, projeção de retorno esportivo e impacto institucional.
O que se comenta nos bastidores é que o Flamengo não pretende fazer uma contratação imediata baseada em pagamento integral de direitos econômicos. A ideia seria construir uma negociação inteligente, envolvendo parcelamentos longos, metas por desempenho e até possibilidades futuras de revenda. Isso fez a mídia enxergar o negócio com outros olhos. Já não se trata de uma loucura financeira, mas de uma aposta calculada, pensada para não comprometer a saúde do clube e, ao mesmo tempo, entregar um jogador capaz de decidir campeonatos. Outro ponto que ganhou força nas análises foi o impacto técnico imediato que Paquetá teria no elenco. Comentaristas afirmam que o Flamengo hoje possui qualidade, mas carece de um jogador com capacidade de controlar ritmo de jogo, quebrar linhas e assumir a responsabilidade nos momentos de pressão. Paquetá, com sua experiência internacional, chegaria exatamente para esse papel. Ele não seria mais uma peça, seria o eixo em torno do qual o time se organiza ofensivamente. Internamente, a comissão técnica já teria feito avaliações detalhadas sobre como o jogador se encaixaria no modelo de jogo. A conclusão, segundo jornalistas bem informados, é que Paquetá teria liberdade criativa, algo que ele perdeu em parte no futebol europeu. No Flamengo, ele voltaria a jogar de frente para o gol, pisando na área, aparecendo como elemento surpresa e sendo decisivo em jogos grandes. Isso explica por que tantos ex-jogadores e analistas defendem que o retorno poderia elevar o nível do time de forma imediata. A mídia também destacou o impacto no vestiário. Diferente do que muitos imaginam, Paquetá não chegaria como uma estrela distante. Ele conhece o clube, entende a cultura interna e tem relação direta com vários jogadores do elenco. Esse fator reduz drasticamente riscos de adaptação e conflitos, algo que sempre preocupa em contratações de grande porte. Para muitos comentaristas, essa familiaridade torna a aposta ainda mais segura. Do ponto de vista da torcida, a repercussão foi imediata e intensa. Redes sociais explodiram com debates, montagens, análises táticas e expectativas elevadíssimas. E isso não passou despercebido pela mídia. Programas esportivos ressaltaram que poucas contratações gerariam tamanha mobilização popular antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Esse engajamento reforça a percepção de que o retorno de Paquetá não seria apenas uma movimentação de mercado, mas um acontecimento histórico. Outro detalhe importante levantado por jornalistas é o timing. O Flamengo entende que vive um momento de maturidade institucional, com um elenco forte, estrutura sólida e ambição continental. Trazer Paquetá agora seria aproveitar esse cenário para dar um salto de qualidade e consolidar uma era vencedora. É por isso que o clube não trata essa possibilidade como aventura, mas como um passo estratégico dentro de um projeto maior. Enquanto isso, o noticiário europeu segue atento. Muitos veículos passaram a admitir que, se o jogador realmente pressionar por uma saída, o West Ham terá poucas alternativas além de negociar. Segurar um atleta insatisfeito raramente termina bem, e o histórico do futebol mostra isso com clareza. Esse contexto aumenta a sensação de que o Flamengo tem, sim, chances reais de avançar, e é justamente aí que a história ganha contornos ainda mais fortes, porque agora não se fala mais em se, mas em quando e como. A mídia começa a tratar o retorno de Paquetá como uma possibilidade concreta, condicionada apenas a ajustes finais e decisões políticas dentro do clube inglês. Na sequência, eu vou te revelar o que fontes próximas ao jogador dizem sobre o desejo pessoal dele, como isso impacta diretamente a negociação, e por que esse retorno pode ser um divisor de águas não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro como um todo. O que fecha essa história, pelo menos por agora, é o fator mais decisivo de todos, a vontade do jogador. Fontes próximas a Lucas Paquetá foram claras ao afirmar que ele enxerga o retorno ao Flamengo como um movimento de reconstrução e afirmação. Não é fuga, não é retrocesso e muito menos comodismo. É a leitura de um atleta que entende o momento da própria carreira, o peso da pressão europeia e a necessidade de estar em um ambiente onde possa render no máximo nível, com confiança e protagonismo absoluto.
Paquetá acredita que voltar ao Flamengo significa assumir novamente o papel de líder, algo que sempre fez parte do seu DNA desde a base. Ele sabe que a camisa rubro-negra exige responsabilidade, cobrança e personalidade, mas também oferece algo raro no futebol moderno: respaldo. O Flamengo é um clube que sustenta seus jogadores nos momentos difíceis e potencializa suas virtudes quando o contexto é favorável. E isso pesa, principalmente para quem já viveu o outro lado da moeda. A mídia, ao entender esse desejo, mudou completamente o tom. O que antes parecia improvável passou a ser tratado como uma construção em andamento. Não há anúncio, não há confirmação oficial, mas há sinais. Sinais de conversas, de alinhamentos, de um cenário que se desenha lentamente, como costumam ser as grandes negociações do futebol. É por isso que tantos jornalistas passaram a tratar o tema com cautela, mas também com seriedade. Dentro do Flamengo, a postura é de silêncio estratégico. O clube sabe que qualquer movimento precipitado pode inflacionar valores ou travar negociações. Ao mesmo tempo, trabalha nos bastidores com discrição, mapeando cenários, avaliando riscos e preparando o terreno para agir no momento certo. Essa maturidade institucional é algo que a própria mídia passou a destacar como um diferencial em relação ao passado. Se o retorno vai acontecer ou não, ainda é cedo para cravar, mas uma coisa é incontestável: não se trata de delírio da torcida nem de invenção da imprensa. É uma possibilidade real, com fundamentos esportivos, financeiros e emocionais. E quando todas essas peças se alinham, o futebol costuma surpreender. Por isso a mídia surtou. Porque entendeu que o Flamengo não está apenas sonhando alto, está se posicionando como protagonista, desafiando narrativas antigas e mostrando que o futebol brasileiro pode, sim, ser o centro das grandes histórias. Se essa vai ser mais uma delas, o tempo vai dizer, mas o simples fato de ela existir já diz muito sobre o momento do clube e sobre a força que o Flamengo tem dentro e fora de campo. Se você chegou até aqui, já percebeu, essa não é apenas mais uma notícia. É um possível capítulo histórico sendo escrito diante dos nossos olhos.